Deus é bom demais. Como é que a gente se sente quando a gente fica sabendo, quando a gente tem noção do quanto Deus nos ama, do quanto Deus cuida de nós, do quanto Deus está ao nosso redor, colocando as suas mãos, nos protegendo, nos sustentando, permitindo que a gente viva a nossa vida, permitindo que a gente esteja constantemente na presença dele. Como é que será que a gente se sente quando a gente vê um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, e que ele nos ama assim de uma forma gratuita, de uma forma tão maravilhosa, né? Como é que será que a gente se sente quando a gente ouve ou quando a gente lê o que está escrito lá no livro de Zacarias? No livro de Zacarias, no capítulo 2, no versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em vocês está tocando na menina dos olhos dele. Sabe, a gente entender que nós somos menina dos olhos de Deus. Uma coisa que é preciosa, uma coisa que, sabe, é importante. E nós somos essa pessoa, nós somos essa menina dos olhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar a importância que você tem para Deus? Você já parou para pensar o quanto você é importante para Deus a ponto dele se inclinar no seu trono e olhar para a terra para te ver, para ver as suas necessidades, para ver aquilo que você está precisando, para ver aquilo que tem te afligido, as suas guerras, as suas lutas. Deus olha dos céus para ver o que a gente precisa. Muitas vezes Deus olha dos céus simplesmente para dizer: poxa, olha lá meu filho, ele está orando. Olha lá minha filha, está me adorando. Eu acho que a gente não tem noção, sabe, do quanto que nós somos protegidos, do quanto que nós somos amados, do quanto que nós somos é, é, olhados pelo Espírito Santo, por Jesus, pelo próprio Deus. Sabe, a palavra de Deus ela nos diz que Deus nos veste com roupas de festa. Lá em Zacarias, no capítulo 3, no versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: disse também: coloquem nele um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Nós somos vestidos com vestes de festa. Deus ele nos prepara para a nossa vitória. Deus ele nos prepara para que a gente participe de um banquete com ele. Nós estamos sendo preparados para poder viver na eternidade com Deus. Às vezes a gente passa pelos problemas, a gente passa pelas tribulações, mas a gente não tem ideia do que Deus está querendo fazer com aquela situação que nós estamos passando. E a gente reclama, a gente murmura, a gente
fica triste e muitas vezes se desespera e sai da presença de Deus, mas a gente não entende o que Deus está querendo fazer conosco naquela situação. Sabe? A palavra de Deus, ela diz também que Deus nos compara a pedras preciosas. Pedras preciosas com brilho intenso, colocados em uma coroa real. No livro de Zacarias também, no capítulo 9, no versículo 16, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Sabe? Quando nós olhamos para Deus, a gente não tem noção de como Deus nos vê. Tem muita gente que acha que Deus é um velho rabugento, ranzinza, sentado no trono esperando a gente errar para poder dar uma cajadada na cabeça da gente. Só que Deus, ele é um pai amoroso. Deus, ele é um pai que se preocupa com seus filhos. Deus, ele é um pai que ele está ao nosso redor, ele está adiante de nós, ele está por cima de nós, olhando para nós e agindo para que a gente tenha o melhor dessa vida. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por provações por causa das nossas decisões erradas, talvez porque a gente se desleixou de alguma coisa, talvez porque a gente não cuidou daquilo que tinha que ser cuidado, ou talvez, como diz a palavra de Deus, né? Só para glorificar o nome do Senhor através de um milagre que vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente não fez nada igual Jó. Jó era um homem íntegro. Pela visão do próprio Deus, Jó era um homem íntegro. Mas ele passou por tudo o que passou. Para quê? Só para provar para o diabo que uma pessoa poderia amar a Deus mais do que a si mesmo. Uma pessoa poderia amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a sua família. Uma pessoa poderia amar a Deus mais do que os seus bens. Por isso que Jó passou por tudo que passou. E aí você pode parar e pensar, poxa, mas que Deus mais injusto. Né? Que Deus mais, sei lá, doido. Prejudicar uma pessoa, fazer ele perder toda a sua família, fazer ele perder tudo que ele tem, fazer ele perder todos os seus bens e dinheiro, a sua saúde, só para provar para o diabo que o homem é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. E foi exatamente por isso que Jó passou por tudo aquilo. Quando a gente vai ler no livro de Jó, a gente vê que Deus, ele constitui Jó como sendo advogado de Deus na terra. E através de Jó, ele consegue desbancar as artimanhas do diabo, desbancar as ideias erradas do diabo a nosso respeito. A palavra de Deus, ela diz também sobre um cego de nascença que Jesus cura. E os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego de nascença? Para que ele fosse cego desde o nascimento? Quem foi que pecou, Jesus? Foi o pai? Foi a mãe? Quem pecou? E Jesus vira para eles e fala, ninguém pecou. Essa doença não é resultado de pecado. Essa doença é única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. Porque agora, nesse momento, eu posso curar esse cego. E as pessoas vão ver que há Deus em Israel. As pessoas vão ver que há Deus no meio do povo.
Muitas vezes nós estamos passando por problemas que não foi por nada que nós fizemos. Mas Deus usa aquilo para nos mostrar, para nos moldar, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fortalecer para aquilo que Deus tem para que a gente faça no futuro. A gente não conhece o futuro. A gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe aonde Deus pode nos usar. A gente não tem ideia da obra que Deus tem para a gente fazer. E aí, quando a gente passa pelas tribulações, quando a gente passa pelas dificuldades, é Deus nos moldando e nos ensinando, nos forjando, nos preparando para que a gente possa fazer a sua obra. E mesmo se, por exemplo, a cura não vier, mesmo se as coisas não acontecerem, mesmo se Deus não fizer, a nossa atitude de continuar adorando, engrandecendo o nome de Deus, a nossa atitude de não murmurar, de não reclamar, a nossa atitude de viver uma vida de fé, mostra para as pessoas que nos rodeiam que existe Deus em Israel. Eu acho incrível quando você vai ler a palavra de Deus e você vê o tanto que Deus se preocupa conosco, desde o Gênesis, desde o começo. Deus, ele se preocupou em fazer tudo para suprir a nossa vida, e tudo em abundância. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação que eu achei super interessante, porque o pastor ele falou assim: Deus ele poderia ter criado uma única fruta, só para nos alimentar. Vamos supor que ele escolhesse aí, eu vou criar laranja. Pronto, eles que comam laranja. Mas não, Deus criou laranja, banana, morango, abacaxi, maçã, uma infinidade de variedades de frutas para agradar todo tipo de paladar, todo tipo de olhar, todo tipo de nariz para sentir o cheiro, sabor. O tanto que Deus se preocupa com cada um de nós. Não, fulano não gosta de cebola. Poxa, mas tem ali o alho para temperar. Ah, mas ele também não gosta de alho. Não, mas tem ali a cebolinha. Sempre tem uma coisa para uma determinada pessoa. Deus, ele cuida tanto de nós, ele olha tanto por nós, ele faz tanta questão de que nós estejamos bem, que sempre tem uma coisa naquela que você come e fala: oh, manjar dos deuses. Isso quando nós estamos tratando de comida. Mas Deus, ele sempre supre as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Ele sempre cuida de tudo, dos mínimos detalhes, daquilo que você acha que é o mais bobo, daquilo que você acha que é o menos importante, Deus está cuidando. Desde uma vaga num estacionamento até a cura de um câncer, Deus está cuidando. Sabe, a gente precisa aprender a agradecer a Deus. A gente precisa aprender a levar uma vida de agradecimento, levar uma vida, sabe, mais alegre, mais feliz, mais contente, porque nós estamos vivos. Nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós temos família. Nós temos comida na nossa mesa, pode não ser a melhor comida do mundo, pode não ser a mais variada, pode não ser aquela lasanha que você está com vontade de comer, mas você tem o arrozinho com ovo que te mantém.
Pode não ser a picanha, mas você tem a abóbora. Sempre nós vamos ter alguma coisa que nos supre, alguma coisa que cuida de nós, e nós precisamos aprender a ser gratos por isso. Nós precisamos aprender a dar graças em todas as coisas, em todas as ocasiões, em todos os momentos, aprender a agradecer a Deus em tudo. Não importando aquilo que nós estamos passando. Sabe, agradecer a Deus pela aliança que Ele fez conosco, a aliança que foi selada com o sangue do seu próprio Filho. Quando nós lemos em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 11, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Por causa do sangue da aliança, Deus liberta. Deus dá cura. Deus dá livramento. Agradecer a Deus pela sua proteção. Quando nós vamos lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 15, a palavra de Deus diz: o Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como uma bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. O Senhor dos exércitos os protegerá. É Deus que nos protege todos os dias, é Deus que nos guarda, é Deus que nos leva, é Deus que nos traz, é Deus que nos mantém de pé o tempo todo. Será que a gente lembra de agradecer a Deus quando a gente volta para casa do nosso trabalho, que a gente chega são e salvo, livre de acidente, livre de assalto, livre de briga? A gente chega em casa, será que a gente levanta a mão para o céu e fala: Pai, obrigado porque o Senhor me trouxe de volta? Agradecer a Deus pela compaixão. Quando Deus olha para as nossas fraquezas, quando Deus olha para as nossas mazelas, quando Deus olha para aquilo que nós temos de pior dentro de nós, Deus se compadece. Deus se compadece da nossa chatice. Deus se compadece da nossa grossura. Deus se compadece. Quando a gente vê em Zacarias, no capítulo 10, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Por causa da compaixão que Deus tem por nós, Ele responde às nossas orações. Por causa da compaixão que Deus tem por nós, Ele nos sustenta, Ele nos sara, Ele nos mantém de pé. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele perdoa os nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos o pecado daquele que nos ofende. Deus, ele tem misericórdia de nós. Ele tem compaixão de nós. Deus, ele garante a presença dele ao nosso lado o tempo todo. Jesus, ele foi bem claro: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E mais, Jesus fala: eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai que envie para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar
em vocês, não é com vocês. Olha só a diferença. Jesus, quando andou aqui na terra, Jesus andou conosco. Jesus estava conosco, Emanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós, habitando em nós, fazendo morada no nosso coração. Em Zacarias, no capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus ela diz assim: muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação. Você será a minha habitação. E reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Espírito Santo foi enviado a nós para habitar em nós, para morar em nós, para nos encher de poder, de glória, de graça. Nós somos protegidos pelo poder do Espírito Santo. Zacarias 4, versículo 5, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos protegidos pelo poder do Espírito Santo. Nós somos sustentados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos confortados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos sustentados, sarados, perdoados pelo poder do Espírito Santo. É através do poder do Espírito Santo que Deus age em nós. Em nós, não conosco. Em nós. É uma diferença muito grande você ter Deus em você e você ter Deus com você. Um exemplo bem bacana que mostra essa questão de em e com é a cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus estava no meio de uma multidão grandiosa, todo mundo empurrava Jesus para um lado, para o outro, tocava em Jesus, exprimia Jesus, era uma multidão muito grande. Jesus estava com eles, no meio da multidão, com eles. Mas veio uma pessoa por trás de Jesus, rastejando, se humilhando, andando de joelhos, clamando a compaixão de Deus. E quando ela toca na veste de Jesus, Jesus para e fala: alguém tocou em mim. Os discípulos perguntam para ele: mas mestre, você está ficando louco? Olha o tanto de gente que tem ao seu redor. Tá todo mundo te tocando, tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo te pressionando. E Jesus fala: não, não, não. Esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E esse poder foi para onde? Essa virtude foi para onde? Foi para dentro daquela mulher. Tanto que quando ela confessa que foi ela que tocou em Jesus, Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te salvou. Jesus passou a estar nela, não com ela. Jesus estava nela. O Espírito Santo, que é o poder de Deus, entrou nela e fez a obra nela.
Tem uma diferença muito grande entre você estar com Deus e você estar em Deus. São duas coisas muito diferentes. E nós precisamos começar a andar em Deus, não só com Deus. Pelo fato de Deus atender às nossas orações, nós temos certeza do tanto que Ele se preocupa conosco. Pelo fato de Deus prestar atenção naquilo que nós oramos, pelo fato de Deus prestar atenção naquilo que nós pedimos, pelo fato de Deus responder às nossas orações, a gente vê o tanto que Ele se preocupa com a gente. No livro de Zacarias, também no capítulo 10, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu restaurarei porque tenho compaixão deles. Esse foi a parte da compaixão. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e eu lhes responderei. Deus está garantindo que Ele vai responder às nossas orações. Deus está nos dando garantia de que a palavra dEle vai se cumprir, de que Ele vai responder às nossas orações. Não do jeito que nós queremos, não. Não no nosso tempo, não. Do jeito dEle, no tempo dEle, para a honra e glória dEle. Para que o reino dele seja glorificado, justificado, exaltado, engrandecido. Mas ele nos garante que vai responder às nossas orações. O que você tem orado a Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Quando você ora a Deus e coloca as suas petições diante de Deus, você confia verdadeiramente que Deus vai agir? Ou você entrega na mão dele desconfiando? Será? Será que Deus vai fazer? Será que verdadeiramente Deus vai agir? Será? Será que Deus vai mudar minha vida? Será que Deus vai me curar? Será? Quando nós nos tornamos pessoas agradecidas a Deus, a gente se torna pessoas também confiantes em Deus. Pessoas que têm a certeza na atuação de Deus nos nossos problemas, na nossa vida. Pessoas que têm certeza no controle de Deus em tudo que nós fazemos. Que a gente seja essas pessoas agradecidas. Que a gente seja essas pessoas que ora com a certeza de responder a resposta, de receber a resposta de Deus às nossas orações, seja ela qual for. Seja a resposta de Deus qual for. Que a gente possa receber essa resposta e ser grato a Deus por ela. Igual o apóstolo Paulo: Deus, eu tenho essa doença, cura ela. E Deus olha para ele e fala: não vou curar, porque a minha graça te basta. E a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo fala: sim, Senhor, glória a Deus. Vou continuar com a minha doença, pregando a palavra, levando o evangelho, salvando as pessoas, sendo grato por tudo aquilo que Deus me deu. Porque Ele é soberano, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor. E Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia.
que a gente tenha a capacidade, a humildade de receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, de sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá e de buscar aprender com Deus em cada situação que a gente esteja passando. Porque nós somos meninas dos olhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o nosso nome escrito na palma das mãos de Deus. Porque nós estamos sendo preparados para viver na glória com Deus. A nossa recompensa não é aqui nesse mundo. A nossa recompensa não é aqui onde nós estamos. A nossa recompensa vem depois da nossa morte. E se nós temos que glorificar a Deus aqui nessa terra, com tudo aquilo que nós passamos, nós vamos glorificar. E fazer com que o nome de Deus seja adorado em todo o tempo, em todo lugar, por onde a gente passar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Que você seja uma bênção, que você seja luz, que você seja sal da terra e luz do mundo. Que as pessoas, ao olharem para a sua vida, vejam Jesus, vejam o Espírito Santo, vejam a paz de Deus, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa vez em que nós podemos estar na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, escutando a Tua palavra, vendo o quanto o Senhor é maravilhoso para nós, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que está conosco todo o tempo. Senhor, nos dá um coração grato, nos dá um coração compassivo, nos dá um coração misericordioso, nos dá um coração alegre em Ti. Nos dá, Senhor, um coração em paz, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus muito mais longe, até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Nos ajude a semear, proclamar e propagar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.